E vamos para os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final do professor Marco Antônio Villa. A história do Brasil é feita de rupturas e continuidades, né? A proclamação da República em 1889 não é uma ruptura, é quase do que uma continuidade. Basta recordar que os dois primeiros presidentes militares não tinham qualquer participação no movimento republicano. Tanto Deodoro da Fonseca como Floriano Peixoto eram identificados com a antiga ordem monárquica. E quando vem os presidentes civis, o terceiro, por exemplo, Rodrigues Alves, era um monarquista. Inclusive, quando foi presidente da província de São Paulo, denominação utilizada à época, prendeu republicanos aqui em São Paulo. O seu sucessor, Afonso Pena, também era monarquista, nunca foi um republicano. Portanto, a proclamação da República, você não tem uma ruptura. Apesar das mudanças constitucionais, alguma coisa na estrutura de Estado, o surgimento do federalismo, que é algo importante, mas em termos de poder político, você tem a continuidade. 1930, a Revolução de 30 já não. Aí você tem uma ruptura clara. Por quê? Porque aqueles que, durante toda, especialmente na década de 20, protestam contra a República Velha, contra as eleições de bico de pena, as fraudes eleitorais, né? As mulheres não votavam, né? Até então, todos os protestos surgidos, alguns de forma militar, a rebelião de 1922, do Forte Copacabana, 24, aqui em São Paulo, Coluna Prestes, havia um choque, uma contradição frontal que impedia qualquer possibilidade de solução da crise no interior daquela velha ordem. E acabou vendo uma ruptura. Você pode dizer que a partir de 30 você tem uma outra estrutura de poder no Brasil. 1964 é também uma ruptura. Foi um momento que não havia mais condições de negociação entre vários projetos que eram apresentados à época para o Brasil. Um deles foi o vencedor e a partir de 64 construiu uma nova estrutura legal e econômica também. O Brasil mudou radicalmente a partir de então. 1985, para ficar nesses 4 momentos, não foi já uma ruptura, diferentemente de 1930 e de 1964. Foi uma continuidade. Se nós olharmos a chamada Nova República, olharmos o primeiro ministério, você vai ver uma continuidade. Quem era ministro das Comunicações? Antônio Carlos Magalhães. Poxa, quem era ministro da Educação? Marco Maciel. Aí você vai passando, né? Quem era o ministro de Minas e Energia? Aureliano Chaves. Isso para citar 3 nomes importantes no período anterior e com a chamada, entre aspas, Nova República, se mantém no poder. Ou seja, você não tem a continuidade. Você tem não uma ruptura, você tem uma continuidade tal qual, por mais estranho que pareça, que foi em 1889. Em 1930 e 64, como eu falei anteriormente, aí você tem um processo de ruptura. Por que tudo isso que eu estou dizendo? Porque hoje, agora dessa crise que vem desde a eleição de 2014, nós somos numa situação de ruptura ou de continuidade. Essa que é a questão que se coloca. Ou seja, há uma crise enorme no Estado brasileiro, os 3 poderes desmoralizados, há uma fratura entre a sociedade civil e o aparelho de Estado, como nós não encontramos nenhum fato semelhante na história recente brasileira. Pergunta que fica é o seguinte: vai ser uma ruptura tal qual 1930 ou vai ser uma continuidade tal qual 1985? É a questão que se coloca. Continuidade e ruptura. Em vários momentos da história do Brasil tivemos isso. A impressão que dá, pelo andar da carruagem, pelo aprofundamento da crise política, pela desmoralização das instituições, que nós estamos caminhando para uma ruptura.